Durante uma entrevista ao jornalista Flavão Fraga, André Moura revelou que existe um planejamento de uma candidatura ao Senado, mas que a palavra final sobre ser ou não vice de Fábio, ser ou não candidato ao Senado, será do próprio governador Fábio Mitidieri. Acompanhe. Com essa possibilidade de ser governador? Não, veja, eu entendo que a nossa missão é ajudar o Estado de Sergipe, independente da posição que a gente venha a ocupar. Independente da posição que a gente venha a ocupar. Volto a repetir, ser vice-governador, ainda mais de governador com o Fábio, é uma honra para qualquer um sergipano. Mas, assim, eu entendo que há um planejamento feito. Né? O governador Fábio é o líder do nosso agrupamento. A decisão, a palavra final sempre será dele. Mas, desde quando eu sentei com o Fábio, desde o primeiro momento, foi para que a gente pudesse ajudar, contribuir com o processo dele, enquanto candidato ao governo, André enquanto candidato ao Senado, mas principalmente, como senador, eu tenho certeza que a gente tem muita capacidade, muita condição de ajudar o Estado de Sergipe. Nessa entrevista que André Moura concedeu a Flavão, ele afirma de forma assim clara e objetiva que o planejamento dele ao longo dos últimos meses é para uma candidatura ao Senado. Mas todo mundo sabe, meus amigos, que se Fábio Mitidieri ganhar a reeleição no próximo ano, ele será candidato ao Senado em 2030. Ou seja, o vice de Fábio Mitidieri próximo ano tem grandes chances de ser o governador do estado em março de 2030. E aí André precisa justamente entender uma coisa. Se Jefferson Andrade, presidente da Assembleia, junto com o governador Fábio Mitidieri, se eles estiverem dispostos a possivelmente conversar uma possível mudança de rota, uma possível mudança de caminho de André, e André ser um eventual vice de Fábio, se os dois toparem essa conversa para essa possibilidade, André precisa colocar na balança o seguinte: ir para uma campanha do Senado com 5 concorrentes, com potenciais, cada um de vitória para o Senado, porque você pode aprovar ou não o trabalho de algum, pode gostar ou não do trabalho de algum desses pré-candidatos ao Senado. Eduardo Amorim, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, Rodrigo Valadares, Edivaldo Nogueira. Olha, 5 nomes eu falei aqui, que tem densidade eleitoral de ganhar uma eleição para o Senado próximo ano, porque são 2 vagas. E o 6º nome é André Moura. Então, o André precisa entender o seguinte: eu vou para uma disputa de 2 vagas, sendo que dos 6 nomes, os 6 têm potenciais eleitorais de vencer. E se André perder uma eleição novamente para o Senado, seria uma queda gigantesca na força política dele em Sergipe. Ou ser vice de Fábio Mitidieri e ocupar a cadeira de governador do estado, se caso evidente Fábio ganhe a reeleição. Ele precisa colocar isso na balança. Você já viu algum governador dizer assim: não, eu vou abrir mão da minha reeleição de governador e vou ser candidato ao Senado? Você já viu, não? Nunca antes na história de Sergipe, em nenhum estado do país, o camarada, em sã consciência, vai sair do cargo de governador para ser candidato ao Senado. Mas você já viu as pessoas saírem de uma candidatura ao Senado e ir para uma candidatura ao governo. Então, ou seja, é muito melhor ser governador do que ser senador. Mas se o sonho político de André, se o sonho mesmo for a disputa do Senado, que ele haja pela emoção e não pela razão. E se tratando de André Moura, você acha que André, na política, vai agir com a emoção ou vai agir com a razão? Vamos acompanhar o que pode acontecer, tá?